Olá pessoal, bem-vindos aqui à última aula do Maldições Hereditárias. Como prometido, eu vou estar respondendo as perguntas que vocês deixaram aqui nessa aula final. Então o que eu fiz foi eu tirei fotos de todas as perguntas. Não tem como eu responder as perguntas de todos os episódios que vocês fizeram, porque é muita pergunta. Então o que eu digo para vocês é o seguinte: se a sua pergunta não foi respondida aqui, manda um e-mail para mim que eu vou responder ela por e-mail. Então vamos começar. A grande maioria das perguntas foi focada em masturbação, então esse vai ser, o assunto da pergunta inicial que a Cristiane fala. Ela diz o seguinte, ela quer fazer duas perguntas para mim aqui. No caso da masturbação, é errado o casal fazer isso junto? Outra coisa, gostaria de saber como aconteceu a conversão do seu marido ex-ateu, se foi após o episódio dos ataques espirituais e como se deu a sua participação nesse processo. Então vamos começar com a questão ali da fantasia que ela tem com o marido dela. Pessoal, a masturbação ela é errada, totalmente errada. A Bíblia é contra isso. Porque o que acontece é o seguinte: o homem, toda vez que ele joga a semente dele fora da mulher, que eu já vou falar o que a mulher é, ele abre porta para demônios. Então a masturbação do homem, totalmente errada e sem chance. A mulher também faz isso, só que a mulher também é um vaso. Então a mulher é o vaso e o homem é o jogador da semente. Então, assim, se o casal tem fantasias e tudo mais, a Bíblia fala que a relação sexual do casal dentro do casamento, ela é, bíblica, ela é correta. Agora, o que você vai fazer com o seu marido e tudo mais, aí é assunto seu. Agora, essa história de masturbação individual ou o que for, se vocês vão fazer juntos, eu até nem vejo problema. O problema ali é você fazer o sexo que não é aquele sexo que o homem vai transar com uma mulher como deveria ser e jogar a semente dele dentro da esposa dele. Então, qualquer coisa que não seja isso é incorreto. A pergunta da conversão do meu marido, acho que vou ter que fazer um vídeo sobre isso separado uma hora dessas, mas foi assim, foi uma experiência espiritual que a gente teve, né? Eu comecei a mostrar para ele a questão da maçonaria e tudo mais, então começou de um ponto lógico. Quando ele entendeu que existiam sociedades secretas, aí ele se despertou a entender, ele queria entender por que existe satanista, essas coisas, sabe? Então, foi realmente, a gente teve uma experiência espiritual também, uma coisa mais pessoal, assim, mas o que ocorreu foi, a gente estava fazendo um estudo bíblico, isso foi antes da gente começar esse curso e tudo mais, foi logo no início do nosso namoro, e ele então teve assim, a gente começou a falar de Deus, assim, foi assim, horas e horas falando de Deus, e de repente ele teve assim como se fosse um estalo, sabe? Uma epifania ele teve. E daí, a partir disso, coisas estranhas começaram a acontecer, que ele começou a entender que isso era real. Então, assim, o que eu recomendo, se você é casado com um ateu, só tem que fazer oração e jejum. Você pode começar a mostrar as coisas aos pouquinhos. Agora, não começa mostrando pela Bíblia, porque se você começar pela Bíblia, o ateu ele sente raiva disso. Então, começa por coisas, por exemplo, você sabia que existe tal sociedade secreta, que tal, você sabia isso, aquilo, você sabia que existem satanistas, começa a falar de satanista, que quando ele percebe que realmente tem pessoas que adoram o demônio, ele vai entender que o demônio existe. E quando a pessoa entende que o demônio existe, aí ela já está meio caminho andado para começar a aceitar que Deus é real, que Jesus Cristo é o Salvador e tudo mais. Então, assim, eu recomendo isso. Claro, não estou falando para ensinar satanismo, ninguém quer. Estou falando assim, para mostrar que existem satanistas. Tem muito documentário, tem entrevista de satanistas, essas coisas assim, é um ponto legal. O Álvaro, observei que muitas iniquidades e maldições vêm de atitudes contrárias à Igreja Católica e aos conservadores. Qual a sua intenção em destacar os católicos e os conservadores em alguns exemplos do seu vídeo? Pessoal, eu não me importa qual dos grupos cristãos você pertence. Se você é católico, evangélico ou adventista, isso não me importa. O que importa é seguir o que a Bíblia fala. Eu sigo o que a Bíblia fala. Adoração a santos é abrir portas para demônios. Se você quer rezar para santo, reze, mas minha experiência, eu conheço muitos casais católicos, rezam para santos e todos têm problemas. Ou é problema de fertilidade, ou é problema no casamento, ou é não sei o que. Então, assim, rezar, se você reza para alguém que não é Deus Pai Todo-Poderoso e não é o Messias, você está abrindo portas. Bom, a Neuza fez aqui duas perguntas também, né? Ela fala o seguinte: na academia que frequento tem a imagem de São Jorge logo na entrada. Não gosto disso, mas por falta de opção estou indo nela. Mesmo tendo minha fé em Jesus, isso pode trazer alguma consequência? Bom, se você não está adorando essa imagem, eu não vejo o problema. Até mesmo no Brasil, qualquer lugar que você vai no Brasil, tem imagem de santo. Tem no hospital, tem no dentista, tem onde você for.
Então, assim, quando eu visito o Brasil, eu ignoro isso. Quando eu visito qualquer lugar assim que tenha isso, a tua autoridade não está sobre aquele lugar. Você só tem autoridade sobre a tua casa, sobre o teu escritório de trabalho, sobre isso você tem autoridade. Então, se você colocar uma imagem de santo na tua casa, no altar da tua casa, ou no teu escritório, ou no teu carro, aí é um problema. Agora, né, cada um faz o que quer. A gente não pode, lembra aquela questão, né, tem a autoridade e a autoridade ilícita. Você não pode tentar roubar a autoridade do outro. Se alguém, né, o dono da academia quer colocar uma imagem de santo, desde que você não está rezando para isso, não tem problema nenhum. A Vanessa, então ela fala o seguinte, que a melhor maneira é realmente obedecendo a Deus e tudo mais, seu curso ajuda demais, obrigada aí, Vanessa. Porém, tenho uma dúvida, algo que nunca consegui entender. Se a masturbação é pecado e abre portas malignas, então eu penso, estou solteira no momento, separada do pai do meu filho, mas solteira. Homem querendo não falta, mas eu não peco. Oro para que Deus prepare um novo casamento na direção dele. Muito bom, é só isso que você tem que fazer. Só que sexo não seria uma necessidade fisiológica? Pessoal, tem pessoas que vivem sem sexo, principalmente a mulher. Para o homem é mais difícil, porque o homem tem muita testosterona, ele tem a necessidade de ter relações sexuais. Agora, poxa, por exemplo, meu marido fez abstinência total de 9 meses. E em nenhum momento ele chegou assim para mim e falou, nossa, eu tô me sentindo mal, que eu não consegui, né, ejacular e tudo mais. Em nenhum momento. Então, assim, prazeres dessa terra são muito menores do que a glória de Deus. Se você quer sacrificar a sua salvação porque você está se sentindo assim, como é que fala a palavra em português? Está se sentindo assim, com vontade de transar, aí a escolha é tua. Mas é muito possível viver sem sexo. Eu mesmo já fiquei muito tempo sem praticar sexo também. Então, assim, é uma necessidade no sentido de que, se você está casado, o maior motivo do sexo é a procriação. Se você está preocupado com a tua saúde, vai se exercitar, vai comer melhor, vai cuidar do teu estresse. Tem outras coisas que podem ser feitas. Se você encontrar um casamento bom e você faz tudo corretamente, perfeito, né? Então, essa questão, a masturbação, ela abre portas, então eu não recomendo fazer. A Maria fala, Débora, meu esposo me humilha muito. A maldição está em mim ou nele? Duas coisas. A maldição está nele, principalmente porque o cara te humilha, ele tem alguma coisa errada com ele. Ele abriu alguma porta, às vezes os pais dele fizeram alguma coisa. Só que você cometeu o erro de escolher o marido que faz isso. Então, eu já namorei, assim, quando eu digo namoro, não quer dizer assim, de uma relação total que você tem relações e tudo mais. Não, namoro a gente conhecer uma pessoa, vai primeiro encontro, segundo encontro vai para jantar, terceiro encontro vai no cinema, essas coisas assim. Já conheci um rapaz que durou assim 1 mês, eu tava me encontrando com ele, e o rapaz era extremamente abusivo, sabe? Começou assim, querer dar sinais de querer humilhar. Já cortei na hora. Então, se você casou com ele, cometeu o erro de casar, agora vai ter que consertar. O que você pode fazer? O que você pode fazer é oração e jejum. Oração e jejum. Se o teu marido tiver o demônio da arrogância, só Deus pode remover dele. Agora, se o demônio dele é outro, por exemplo, a avareza, a preguiça, a mentira e tudo mais, aí, assim, aos poucos você consegue, através do teu exemplo, porque o que acontece? Quando ele humilha você, o ideal é você deixa. Esquece, entra no ouvido, sai no outro, não fala nada, mas não é para você ficar bajulando ele também. Ele tem que entender que ele fez uma coisa errada com você. Ele é teu marido, você não pode, vou me divorciar por causa disso, entendeu? Você fez a escolha de se casar com ele. Agora aguente. Só que não é pra, ele não pode pensar que ele tem controle sobre você nesse sentido que ele pode te humilhar quando ele quiser. Ninguém merece ser humilhado, né, pessoal? Vamos ser francos. Então, o que eu recomendo você fazer é oração e jejum, principal. Faça um cometimento, faça um laço com Deus, se comprometa a jejuar. Por exemplo, todo sábado eu vou fazer jejum, toda quarta-feira eu vou fazer jejum. E veja se talvez Deus não consegue resolver isso para você, porque Deus pode fazer tudo, certo? Mas realmente, ali a questão, os dois erraram, a maldição está nele, então você não pode permitir que esse comportamento seja algo assim que vá te tirar do sério. Ele está fazendo o errado para você, e Deus está enxergando toda vez que ele te humilha. Agora, você tem que pedir para Deus para tentar consertar isso, para que a vida sua seja boa. Então, todo casal tem problemas, né? Se o meu marido também tem coisa errada que ele faz, eu tenho coisa errada que eu faço, eu sou às vezes estourada. Então, a gente tem que tentar corrigir o nosso comportamento errado. Uma hora ele vai ver,
dependendo de como você age com ele, uma hora ele vai ver que esse comportamento é errado e se ele ama você, ele vai tentar mudar. Agora, a partir do momento que é uma pessoa abusiva, que tá assim, te batendo em você, essas coisas assim, aí, claro, a separação, no caso, é a melhor escolha, porque ninguém merece viver apanhando, só que no final do dia você escolheu casar com ele, então você precisa achar maneiras de corrigir e ajudar ele a se corrigir, porque o casamento é a união de dois em um. Pois bem, então a Maria também faz outra pergunta. Minha dúvida é se tem como saber qual foi a iniquidade que meus antepassados praticaram, fazendo que as mulheres da minha família sofram tanto no casamento e não conseguem ter sucesso financeiramente. Pois ouvi dizer que pessoas que sofrem com alcoolismo é porque no passado seus antepassados mexiam com alambique. Então, não tem como você saber o que os seus antepassados fizeram. A Bíblia até fala que a gente não deve ter orgulho dos nossos antepassados. O que eu recomendo você fazer todo mundo aqui, ó, todos vocês, independente dos problemas que vocês têm em casa. Vou dar uma tarefa para vocês. Se ajoelhe, pausa esse vídeo aqui, agora, se ajoelha, tenha uma conversa sincera com Deus e fala o seguinte: Deus, eu quero fazer um laço com você. Eu quero me comprometer a jejuar uma vez por semana para ti, para tua glória, e eu peço que o Senhor quebre tal maldição, sabe? Tire o álcool da vida do meu marido, tire isso, algo assim do tipo. Ou às vezes tem pessoas que fazem, por exemplo, eu teve um tempo que eu estava com problemas, eu fiz uma promessa a Deus que eu faria doações para crianças com necessidades, se Deus me ajudasse com o problema. Então, você vai ver dentro dos seus limites. Eu recomendo o jejum. O jejum é grátis, todo mundo pode fazer, não é tão difícil e Deus gosta do jejum. Porque quando você jejua, você está parando ou você está sacrificando os prazeres da carne para o espiritual. Então, Deus gosta muito disso. Então, assim, alguma porta ali foi aberta, o álcool abre portas, porque o álcool permite ele facilita a possessão demoníaca na pessoa. Então, ali no caso da Maria, realmente é uma maldição hereditária que existe, está no lado dos dois, provavelmente você tem essa maldição e ele tem essa maldição, e só ali o que pode ser feito realmente é consertar a próxima geração. Então, ensinar os seus filhos a falar: olha, quando você for se casar, escolha o marido que vai te tratar bem, trate bem o seu marido e tudo mais, e o jejum e a oração. Agora, não tenta entender, qual o pecado a minha família fez. Não tem como, né? A gente não tem como saber disso, mas a gente pode tentar quebrar com essas maneiras e, claro, seguindo a lei do Criador. Eu recomendo o quê? Guardar o sábado. Eu recomendo parar de comer porco. Tenta parar de comer porco, faz isso. Tenta parar de comer porco, tenta fazer o seu marido parar de comer porco, vê se isso melhora alguma coisa, tenta diminuir a bebida na casa, certa mulher tem um certo nível de controle no que é consumido dentro da casa, e vamos ver se isso melhora a situação. Renata, árvores genealógicas da realeza, né? Ali fala da princesa Diana e tudo mais, e ela falou: excelente conteúdo. Vai minha pergunta: por que será que irmãos com a mesma criação, mesmos pais e mesmas maldições ou bênçãos, muitas vezes têm vidas completamente diferentes, mesmo sendo todos ateus? Será que Deus escolhe a quem vai tocar? Bom, tem a predestinação, né? Deus sempre tem as escolhas que ele faz. E ela pergunta, né? E acaba permitindo que um dos irmãos seja diferenciado e consiga viver livre dessas maldições. Provavelmente, quando você tem um grupo de irmãos, isso eu vou citar como exemplo a questão da família dos meus pais, né? Então, pegar a questão da família de um dos meus pais, não vou falar qual que é. Então, uma família grande, 10 irmãos, uma família que fez tudo certo, né? A minha avó casou virgem, né? Tudo certinho, casou na igreja, teve ali 10 filhos, família repleta de maldições. 5 dos filhos morreram, aí os que sobraram todos tiveram problemas no casamento. Então, o que acontece? Como assim? Aí teve um que teve um casamento mais feliz e teve outro que os outros tiveram casamentos menos felizes. O que decide qual dos irmãos, se todos eles fizeram tudo certinho, né? Nasceu ali certinho, tudo certo, todos acreditam em Deus, ou no caso todos ateus, não importa. O que diferencia? O que diferencia minha opinião, posso estar errado, mas eu penso que quem cumpre mais as leis do Criador. Então, às vezes, até mesmo você pode ser ateu. Você é ateu, né? Você pega um exemplo de um dos irmãos é ateu, mas ele não come porco, ou ele não bebe. E essa pessoa já vai ter uma vida automaticamente ou melhor, eu digo, não vou dizer mais abençoada, mas melhor do que o outro. Porque Deus mandou uma série de leis. Se você seguir as leis,
vai ser melhor a tua vida, independente se você é ateu, cristão, pagão, o que for, né? Pagão é complicado, não vamos falar de pagão aqui. Mas, realmente, então o que eu vejo é isso, é o comportamento e as atitudes da pessoa. Por quê? Deus deu o livre-arbítrio, então cada um dos irmãos, por mais que nasceu do mesmo útero, da mesma semente, mesma criação, cada um tem o livre-arbítrio. Então, às vezes, um irmão vai fazer uma escolha diferente que o outro não vai fazer. Então, as escolhas de cada um é o que vão determinar que um irmão é mais abençoado do que o outro. E claro, nós sabemos, o Criador escolhe e ele determina, tal pessoa vai ser isso, tal pessoa vai ser aquilo. Então, assim, a gente não pode se culpar se às vezes você tem um irmão, uma irmã que escolheu o caminho errado, a pessoa tem o livre-arbítrio para escolher. Uma dúvida do Newton sobre o assunto de leitura e busca do conhecimento. Gostaria que você abordasse com detalhes sua opinião sobre a leitura de literatura de coisas como maçonaria, ficção científicas, ETs, psicologia social e outros assuntos que são usados contra nós na mídia em geral. Tipo, conhece o teu inimigo. Seguinte, eu sou contra a leitura de ficção. Ficção abole já. Eu não leio ficção. Não leio ficção. Li quando era criança, Harry Potter e Sherlock Holmes, mas a ficção ela é perigosa demais no mundo de hoje. Então não leiam ficção. Leitura de coisas como maçonaria e tudo mais, se é um livro informativo, eu penso que não tem mal nenhum. Eu tenho livros que foram escritos por satanistas. Eu leio eles? Não. Mas eu tenho ali, caso eu precise buscar uma informação para saber como eles operam, para eu combater isso. Então, é uma leitura que, quando você lê esses assuntos, não é uma leitura tipo, por exemplo, eu vou ler um livro de uma pessoa cristã. Esse livro você senta, lê todinho, não tem problema. Mas se é um livro, assim, do inimigo, você vai ter que saber, né, operar de maneira que esse livro não vai te influenciar. Por exemplo, esses livros também você não pode deixar perto de crianças. São livros de adultos, são livros que têm que estar guardados em lugares seguros, para que se um dia você precisar olhar alguma coisa ali, você vai olhar e você vai colocar o livro de volta. Você não vai ficar lendo ele todo dia e como se fosse a Bíblia, certo? O que mais? Então, ET é demônio também. Eu só leio livro informativo. Só livro informativo. A Maria, ela tem 3 perguntas. Primeira, se tudo nesse reino terrestre funciona na base de leis cíclicas, incluindo nossa genética, por que não cabe o ciclo reencarnatório? Porque a gente só vive uma vez. Se a reencarnação fosse real, você dependeria de você mesmo para ser salvo. Mas porque a gente só é salvo através da graça do Messias, a reencarnação não tem como ser real, entendeu? A reencarnação, o que acontece, pessoal, por exemplo, eu falo que eu tenho memória genética. Às vezes eu assisto uma coisa, tipo, eu tava assistindo um filme que se passa em 1920. Eu até comentei com meu marido, eu falei, nossa, eu tenho assim uma afinidade com esse período histórico, que é a memória genética da minha família. Nós temos, os nossos antepassados deixaram a memória deles no nosso DNA. Então, claro que você vai ter afinidade com, às vezes, um país, um lugar, uma situação. Mas a reencarnação é impossível de existir se você é cristão que segue a Bíblia, porque se a reencarnação fosse real, você dependeria apenas de você e da sua evolução a cada reencarnação para ser salvo, o que não é o caso, certo? Número 2, e não havendo ciclo reencarnatório, por que Deus determina que uns nasçam em famílias cheias de iniquidades e outros em famílias mais brandas? Aí eu não sei, eu realmente não sei. Deus tem que ter um motivo, certo? Ele tem que ter um motivo, então assim, eu não sei. Mas cada pessoa nasce com as condições ideais para que ela possa fazer a escolha correta entre ser salva ou não. Então assim, eu realmente não sei a resposta a essa pergunta, eu espero um dia poder responder isso. E a número 3, em qual momento plantamos para termos que nascer e colher os frutos amargos das iniquidades dos nossos antepassados? Olha, essa questão assim de saber por que eu nasci em tal família, por que eu nasci em tal lugar, eu me questionei muito também, né? Por que eu nasci no Brasil? Por que eu nasci de uma família que não é uma família rica, uma família simples? Já me questionei também. Mas Deus tem um propósito. E eu não sei, eu não posso responder isso. Não vou me colocar no lugar de Deus e falar, eu sei tudo. Eu não sei, desculpa, eu não vou conseguir responder essas perguntas suas aqui. A primeira eu consegui, a segunda e a terceira não. O Wesley, né? Ele fala aqui. No começo do curso, você mencionou algo sobre a Tartari, porque não existe mais e ninguém nem comenta este no seu curso qual o link com maldições sobre eles.
Meus amigos, isso vocês vão ter que aguardar para o estudo sobre a energia limpa e a questão do Império da Tartária. Mas tem maldições que foram enterradas juntos com o Império da Tartária e com a energia limpa. E o pessoal está começando a cavar isso aí e vai começar a desenterrar maldições para eles mesmos. Eu vou fazer um estudo só sobre isso, não tem como eu falar sobre isso aqui. Então, a Tânia, o que você acha da teoria da semente da serpente? Inválida. Inválida porque Eva se deitou com Adão, né? A Bíblia é muito clara em Gênesis. Eva conheceu Adão, isso quer dizer, ela teve relações sexuais com Adão. Em nenhum momento fala que a serpente colocou a semente dela ali. Então, né, o Neemias do canal Verdade Revelada cita pontos da Bíblia que demonstram a ligação de Eva com o inimigo. Sim, Eva tem a ligação porque a Eva foi a primeira pecadora, certo? Por isso que a mulher sofre muito com o parto. Então a gente carrega essa maldição até hoje. Então isso explicaria a situação de Caim? Não, gente. Caim, ele pecou porque o pecado está no sangue humano. A partir do momento que Adão caiu, o pecado já está ali. Nós já herdamos o pecado a partir do momento que Adão e Eva pecaram. Então Caim pecou, os filhos de Caim pecaram, os filhos de Seth, né, que foi o outro irmão ali, pecaram também. Noé pecou, os filhos de Noé pecou, todo mundo que não é Jesus Cristo pecou, porque nós somos humanos, isso faz parte da nossa natureza e é por isso que a gente necessita da misericórdia e da graça de Jesus Cristo. Ela continua com a pergunta porque ela fala o seguinte, sobre Abraão, que ela diz o seguinte, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Então, quem que são os pais? Gente, na época de Abraão, tinha os Néfilins, né, os anjos caídos. A gente sabe que tem duas genéticas no mundo. A genética original de Adão e a genética dos anjos caídos. Então, na época de Abraão, os Néfilins existiam, porque os Néfilins voltaram à Terra pós Noé. Como eles voltaram, tem aquela teoria das esposas de Noé, né, que eu falei tudo mais. Então, assim, tem essas duas genéticas. O que não é de Adão é de Néfilim, e o que não é de Néfilim é de Adão. Agora, essa teoria da serpente, da semente de serpente, isso aí é totalmente infundável. Vamos para a próxima pergunta. Ela fala aqui, sabemos que o próprio sistema cria um monte de mecanismos para adoecer as pessoas, como rastros químicos, remédio, para curar uma coisa que cria uma série de outras doenças e tudo mais. Talvez esse conceito deva ser revisto. Eu não, acho que ela falou ali porque eu falei que muitas doenças são causadas por demônios, e são, desculpa. Se assim, Deus permite que você seja envenenado por conta dessas coisas, porque talvez alguma coisa está errada. Eu já vi casos de pessoas que estavam ali recebendo um diagnóstico de uma doença horrível, a pessoa orou, fez jejum e milagrosamente ser curada. Então, assim, claro, todo mundo morre, a gente vive num mundo caído, então, assim, é óbvio que a gente vai ficar doente. Eu mesmo tenho asma, então, assim, o que vai fazer, certo? A minha asma, ela se intensifica quando eu não obedeço ao Criador, isso é fato. Então, assim, o que eu posso falar para vocês? O mundo é caído, é claro que existe doença, o mundo é controlado por Satanás. A Natália fala, Débora, quando você fala de casamento de Deus, seria religioso ou civil? Religioso, óbvio, civil é só um papel. Qualquer casamento de igreja cristã é válido? Qualquer juramento feito em nome de Deus, aos olhos de Deus e com testemunhas, é válido. E se a pessoa que me casar estiver pecando? Todo mundo peca, você peca também, eu peco, todo mundo. Se padre pedófilo ou pastor adúltero me casar, meu casamento é sagrado? Assim, pessoal, vocês têm que parar de se preocupar com o que os outros estão fazendo. A única pessoa que importa o que ela faz não é o dono da academia, não é o padre que vai te casar, é você e o teu marido. Se o teu marido tá pecando, você vai ser afetada por isso. Agora, se o padre, o padre que me casou, por exemplo, eu sei lá, eu lembro que eu vi uma foto que ele gostava de yoga. Aí agora porque o padre gosta de yoga, eu vou falar não, vou invalidar porque eu preciso de alguém perfeito para me casar. Perfeito, é só Jesus Cristo. Vocês querem que Jesus Cristo desça da morada dos céus para casar vocês ou vocês aceitam ser casado por um pecador que vocês inclusive são pecadores também? Fica a pergunta, né? Olá, Débora, minha pergunta é sobre o casamento. Sabemos que todas as religiões praticamente têm algo errado. Sou católica, mesmo assim devemos casar em igrejas, com um padre abençoado? Pessoal, casar em igreja não é necessariamente importante, porque nós somos o templo de Deus. O templo de Deus não é de pedras. Então, se você casar... O problema é o seguinte, todo mundo quer que tudo seja totalmente sem pecado, mas é impossível, porque o mundo que a gente vive é um mundo caído. O pecado está em nós, em todo lugar. Você não vai encontrar
um pedaço de chão sagrado. Parem de colocar valor nessas coisas que não importam. O que faz o casamento sagrado é você e o teu marido. O resto não influencia nisso daí. Hamilton, boa tarde, Débora. Minha pergunta, como interromper uma maldição nos filhos já gerados? Seguinte, se você já gerou o filho fora da união matrimonial, que ao meu ver essa é a maior maldição que afeta os filhos. Claro, depois, quando o filho já é adulto, aí, né, outras coisas. Mas se você já teve o filho fora da união matrimonial, eu penso que o ideal é você tentar consertar. Então, casar, primeiro ponto, casar, pedir perdão a Deus, se arrepender e passar a seguir os mandamentos corretamente, sem errar, sem pisar fora ali da curva. Não sei se saiu certo. Eu não lembro as expressões, né, linguísticas no português. Mas, por exemplo, tem um caso, né, no Reino Unido, amigos meus. O cara tem um filho fora do casamento com uma mulher que ele não mora junto. Aí agora ele tá morando, tem uma namorada, engravidou a namorada. Não tá nem aí, não quer casar, não tá nem aí. Uma pessoa dessas, Deus vai olhar e vai falar, meu pai amado. Agora, vamos pensar o oposto. Se o cara chegasse e pensasse, meu Deus, o que eu fiz? Quero consertar, quero fazer tudo certo. Daí vai, casa na igreja, começa a ensinar a Bíblia para criança recém-nascida, que eu te garanto que Deus, a gente viu no caso de Davi, certo? Davi, 8 gerações para trás, o ancestral dele foi concebido fora da união matrimonial, mas Deus perdoou. Então a misericórdia de Deus é muito grande quando a gente se volta para ele. Kátia, minha pergunta para o fim do curso é: como quebrar uma doença hereditária, neurodegenerativa e rara sem cura? Resumindo, é jejuar e orar? Na minha família, na parte da avó materna, tem afetado só as mulheres. A minha avó tem, a minha tia, a filha dela também. Pessoal, não é só orar e jejuar. Orar e jejuar é o primeiro passo, mas você precisa fechar portas. Então, na minha família, tem casos hereditários também. Por exemplo, pegar um outro exemplo, né? Família, assim, de alguém que eu conheço, que o câncer está sempre presente, né? Todo mundo morre na família. Aí você pega e observa a família. A família não observa o sábado, come porco, sabe? Tem gente na família que teve filho fora da união matrimonial, bebe álcool, sabe, assim, se separa, divorcia, comete adultério, e daí quer que Deus cure a maldição? Não dá, né? A gente tem que fechar as portas. São muitas portas. Por exemplo, o primeiro passo, remove tudo que é coisa pagando a tua casa. Fui na Turquia e comprei um olho turco. Joga fora. Fui no Egito e trouxe uma pirâmide. Joga fora. Fui em Balneário Camboriú e trouxe uma imagem de santo. Joga fora. Tem que remover. Comprei um budinha para trazer dinheiro. Joga fora. Tem que primeiro... Não adianta só jejuar e orar, porque se você jejuar e orar e Deus atende o seu pedido, o diabo continua incomodando porque a porta está aberta ainda. Então, no caso da tua família, as mulheres ali, no caso, que é quem sofre com a maldição, abriram portas. Então, você precisa observar quais são as portas e começar a fechar. E começar a seguir a lei do Criador. Se isso envolve você abandonar camarão, abandonar porco, envolve, é um sacrifício que você vai ter que fazer para receber os resultados. A Leia, Débora, você já ouviu falar da técnica de grupo que meio que trata, é uma espécie de terapia de grupo que trata maldições hereditárias? Chama constelação familiar e o idealizador misturou vários tipos de influências psicoterápicas para desenvolver essa técnica. Nunca ouvi falar disso. Parece paganismo, tá? O único recurso que você tem que fazer é seguir a Bíblia, seguir os mandamentos do Criador, ler a Bíblia, orar e jejuar. E fechar portas demoníacas. Hipnotismo, essas baboseiras aí, pessoal, isso aí é paganismo, tá? E realmente, né, como ali a Patrícia falou, mas parece coisa como falar com o espírito. O espiritismo, nossa, abre muita porta. A Ana, Débora, como quebrar todas as maldições com amparo bíblico, além de jejum e oração, e tudo que você falou diante do curso? Como a hipnose pode ser pautada na ciência e no subconsciente ter ataques demoníacos? Como as entidades demoníacas... Então, assim, eu tô vendo que uma das maiores dúvidas de vocês é como quebrar as maldições da família de vocês. Vamos ter que entender uma coisa seguinte. Hoje em dia, todo mundo tá cheio de porta para demônio. Todos. Eu estava repleta, sabe? Por quê? Porque a gente vive num mundo que agora, do jeito que tá, todo mundo acessa a internet,
todo mundo enxerga pornografia. Vamos falar uma coisa assim, você está assistindo um filme, né? O filme tem uma cena de sexo. Você fecha o olho, você pula a cena ou você assiste a cena? A maioria assiste. Aí já abriu uma porta. Então tem muita coisa. Você contou uma mentirinha pequena, abriu uma porta, abriu uma brechinha. Aquela brechinha vai aumentar, demônios vão entrar. Outra coisa, não existe vida perfeita. A gente tem que tirar isso fora da cabeça. Todo mundo tem problema. Tem gente que tem problema financeiro, tem gente que tem problema de saúde. Quanto mais você segue o Criador, menos problemas vocês terão. E eu vou falar uma coisa para vocês. Quer dar o passo inicial para quebrar a maldição? Guarde o sábado. Pronto, a hora que vocês começarem a guardar o sábado, a vida de vocês vai melhorar de 0 para 100. Não tô brincando, isso aconteceu comigo. Guardem o sábado. Então, vou contar um caso para vocês que aconteceu. Um casal que eu conheço. A esposa guarda o sábado, o marido guarda o domingo. Católico. O marido dela teve, porque a mulher teve teve uma batalha espiritual com os satanistas, mas os satanistas não puderam tocar nela, porque ela guarda o sábado. Mas no caso do marido, teve um assassinato na família do marido, uma coisa horrível. Então, assim, quem guarda o sábado, muita coisa é evitada, coisa ruim é evitada. Então, guardem o sábado. Quer quebrar a maldição? Guarda o sábado. Se você acha que oração e jejum não está suficiente, você tem que fechar as portas, jogar as coisas pagãs fora, guardar o sábado, para de comer porco, importante isso, para de comer porco. Tudo isso vai contribuir. Tô falando isso da boca para fora? Não. Eu apliquei tudo isso na minha vida. E muitas das maldições foram se quebrando uma por uma. Então, assim, é o que eu vi, sabe? A Patrícia fala aqui, limpeza, casa alugada ou compra de carro usado. Assim, pessoal, se você, a menos que a casa que você está comprando é uma casa onde houve sacrifícios satânicos, eu não vejo por que você não alugar, não comprar a mesma coisa com carro. A partir do momento que você tem autoridade, né, você assinou o contrato, é teu, você comprou, é teu, e você dedica no nome de Jesus, você fala, este carro pertence a Jesus Cristo, está sob a autoridade de Jesus Cristo. Pronto. Você eliminou ali o que tinha. Se tinha espírito incomodando, encosto, demônio, você eliminou ali. Jesus consegue eliminar. Ele tem poder sobre todos os demônios. Então, assim, não fiquem encucados com isso, certo? No caso aqui, ela fala, eu e meus filhos, mesmo batizados, pagaremos iniquidade cometida. Eu não sei como saber a vida de vocês. Eu não sou Deus, pessoal. Eu não entendo, eu não sei o coração de vocês. Eu não sei como saber se vocês vão pagar de tal pecado e tudo mais. O que eu sei é que pecados e iniquidades dos parentes passam, né? Dos antepassados passam pra gente. Então, assim, eu não tenho como saber os detalhes. Você vai ter que ter uma conversa com Deus. Você vai ter que orar para Deus. E Deus só conversa com as pessoas. Claro, não é que ele vai falar com você, né? Ele conversa através do Espírito Santo. Quanto mais puro, mais kadosh você está. O que mais que vem aqui? Você tem orações específicas de quebra de maldição? Essas orações vocês encontram na Bíblia. Então você vai pegar e você vai ler a Bíblia. Você vai ver assim, versículos, salmos, certo? Eu gosto muito de rezar o Pai Nosso. O creio também eu gosto bastante. Mas você vai pegar e se você tem uma oração, uma coisa específica, é só você incorporar um versículo bíblico sobre o assunto que... É isso, assim, Deus fala, pessoal, não rezem que nem os pagãos. Os pagãos, eles acham que quanto mais você rezar, mais melhor vai ser. Não, a reza verdadeira é a conversa entre você e Deus. E isso não importa, você tem que ser honesto com Deus. União estável, contrato assinado com 2 testemunhas conforme a lei, pode substituir casamento? Não. O casamento é um ritual, é uma cerimônia, você tem que falar o juramento na frente das testemunhas, 2 testemunhas já é o suficiente, mas tem que ter ali, né, eu aceito casar com você até o final da minha vida. Aí é um ritual, não é só você, né, falar, união estável, essas coisas aí, é coisa do mundo moderno. Colocar filhos em colégios laicos ou católicos seria paganismo? Qualquer colégio hoje é lixo. Eu estudei em colégio católico no Brasil e nos Estados Unidos, só aprendi lixo. Colégio é lixo. Ensine os filhos em casa, se você puder. Se você não puder, então vai ter que qualquer colégio que você colocar. É claro que é melhor você pôr num colégio religioso, mas tenha ciência que qualquer colégio vai estragar a sua criança. A melhor coisa é realmente a questão de você ensinar em casa.
Se possível, se o seu marido ganha dinheiro suficiente para vocês sustentarem, o ideal é que a mãe fique em casa e faça o homeschooling e ensine a criança em casa. A Cecília fala, você não acha que o papel da mulher, esposa e mãe é fundamental? Com certeza. Quando a Bíblia fala em Provérbios 14:1, se evidencia que a mulher sendo tola tem o poder da destruição. A missão do homem é suplicar a Deus por sabedoria e discernimento de encontrar uma virtuosa esposa para casar e formar sua família. Uma mulher sábia que busca a vontade de Deus, vontade e guia de Deus saberá, mesmo com dificuldades, conduzir marido e filhos nos caminhos do Senhor. Perfeito. A Bíblia é muito clara, né? Então, mulheres com problemas, vejam, você seguindo o caminho do Criador, as portas boas vão se abrir para você. Em relação à obediência aos pais, acho que precisa ficar claro em relação de quando os filhos se casam. Não estou falando de deixar de honrar pai e mãe, mas sim estabelecer limites saudáveis. Sim, com certeza, né? A gente tem que ter certos limites, obviamente. Então esse foi só um comentário, não foi uma pergunta. Você acha que cobrir o umbigo podemos ser protegidos contra espíritos? Pessoal, assim, se você tá com Deus e você é uma pessoa correta, o que a Bíblia fala? A Bíblia fala para se vestir com modéstia. Se você se veste com modéstia, se você segue a Deus, tu já tá protegido do espírito. Não é o umbigo que vai, né, fazer a diferença. Então, você se vestir de maneira conservadora. A Ângela, então, ela não deixou pergunta, muito bacana o comentário dela, muito obrigada. A Adriane também só quer agradecer, então muito bom. E realmente, né, aprofundem os estudos, vocês mesmos. Não é só o que eu falei, cada um tem que ler a Bíblia e pedir discernimento para o Espírito Santo. A Gabriela falou, gostei do curso, vou assistir mais vezes. Perfeito aí. Não estou lendo nenhuma pergunta aqui, mas se tiver pergunta, manda por e-mail. A Nazaré falou assim, né? Sou homossexual, meu pai é adúltero, avós e bisavós desonestos e maçadores, né? Então, assim, realmente, a maldição, ela vem de várias maneiras. Não é porque o pai é alcoólatra que o filho vai ser alcoólatra. O filho, às vezes, pode ser drogado ou pode ser um adúltero. Então, a maldição vai vir de maneiras diferentes, mas a gente busca quebrar. Homossexualidade, eu não vou comentar, né? Assim, eu não sei por que Deus escolhe as pessoas nascerem do jeito que elas nascem, assim, eu não sei. E eu não julgo ninguém, cada um com a sua vida, certo? Ali, no Close Friends você ensinou um processo para retirar demônios dentro da sua casa. Posso explicar aqui novamente? Posso. Então assim, pessoal, muito simples. Jejum, primeiro você vai jejuar o dia antes, e no dia que você for expulsar demônios de casa, você só tem que fazer uma coisa. Em primeiro lugar, você vai, no silêncio da sua concentração, falar com autoridade e pedir a autoridade de Jesus Cristo, dar autoridade para ele sobre tua casa e pedir que demônios sejam expulsos no nome dele. Você vai falar, né? Eu ordeno em nome de Jesus Cristo e Yahushua HaMashiach, o nosso Salvador, que você, Satanás, diabo, demônio, qualquer coisa ruim, saia da minha casa agora. Você vai fazer isso. E o ideal, né, é você pegar um óleo, né, se você quer abençoar o óleo, todo mundo pode abençoar, as palavras abençoam, quando você fala em nome de Jesus, certo? Untar, né, colocar o óleo em todas as saídas da sua casa, menos a porta. Aí você vai falar mais uma vez, você vai comandar, você não vai pedir, você vai comandar em nome de Jesus que os demônios saiam da sua casa. E você vai daí, então, selar a porta. Então, você vai comandar 2 vezes. Primeiro você comanda, você então sela todas as entradas e saídas, janela e tudo mais, e só deixa uma porta, sem selar, porque o demônio precisa sair para fora. E você vai comandar uma segunda vez, e quando você comandou a segunda vez, você vai untar a porta com óleo e pronto, já está feito. Aline, não consigo sentir vontade de estar com os meus pais, e faço contra a minha vontade, porque sei que eles ficam felizes com a minha visita. Como curar esse sentimento de sentir prazer de estar com eles? Ou como quebrar essa maldição de não me sentir bem com eles? Assim, o honrar o pai e a mãe é você ajudar eles na velhice, certo? Não significa que você tem que estar todo dia com eles. Claro, tem que ter um limite, né? A partir do momento que você é adulto. Então, no caso ali, eu recomendo que você busque, às vezes, talvez, né, diminuir a frequência com que você está com eles, ver se isso ajuda, e também, talvez, buscar fazer uma atividade diferente. Talvez convide seus pais para fazer algo que você goste. Se você gosta de caminhar, chama eles para caminhar, né? Não sei, jogar um baralho, eu não sei, eu não conheço tua família. Mas assim, se você trata eles com respeito,
se você ajuda e cuida deles na velhice, é isso que Deus espera de você. Deus não quer que você fique lá puxando o saco o tempo todo, né? Então, assim, eu não sei, às vezes os pais cometem erros, traumatizam os filhos e tudo mais, então o que eu digo é isso. Bom, então continuando, vamos olhar a pergunta da Maria. A Maria faz uma pergunta bem interessante aqui sobre a respeito de uma maldição hereditária para a prima de Maria, né? Que ela nunca tinha um filho, possivelmente por conta da esterilidade dela do seu marido, e depois acaba tendo um filho. Então deixa eu perguntar aqui, qual exatamente é a maldição? A mulher não teve o filho que ela queria? E o filho dela não acabou sendo João Batista, um dos caras mais importantes da história? Maldição, no meu caso, é quando a mulher acaba nunca tendo um filho. Então, Deus deu o filho para ela, independente do que estava de errado, do que ela cometeu, a gente não sabe. A Bíblia não dá esses detalhes pra gente. Então, independente do que ela cometeu, o marido dela cometeu, no final Deus deu o filho. Então, quebrou a maldição ali. Aline, qual a maldição sobre os negros que até hoje estão escravizados e excluídos? Os negros são descendentes dos israelitas e eles adoraram deuses pagãos. A Bíblia fala que eles acabaram, de novo, os israelitas sempre acabam adorando o boi dourado. Sempre, 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 sempre. E muitos deles foram para a África, lembrando que muitos deles são filhos de Rã, de Canaã, tem a maldição de Canaã, condenados a serem escravos do povo de Cham. E não só isso. Então, a questão é que muitos dos negros são israelitas e eles adoraram deuses pagãos com as religiões pagãs da África e por isso foram permitidos serem escravizados, que a Bíblia fala, né, que eles seriam escravizados por não sei quanto tempo. Ainda não entendi sobre o pecado de fazer sexo antes do casamento. Meu pai amado. Pecado é que Deus não quer fornicação antes do casamento, porque a união entre o homem e a mulher é algo sagrado, destinado apenas para o matrimônio. Pelo amor de Deus, quando você tem sexo com alguém, você transfere os seus demônios para aquela pessoa, a sua alma se mistura com a da pessoa, o seu espírito. Então é óbvio que não é para você fazer isso com qualquer um, é algo sagrado que cria uma vida após o casamento. Por favor, leia a Bíblia, Aline, que as duas perguntas que você fez, basta uma leitura básica da Bíblia para responder. Vanessa, Débora, primeiramente, parabéns, muito obrigada. Vanessa, minha pergunta, como você poderia nos orientar qual a maneira correta de nos prepararmos para combater esse tipo de batalha de alto nível espiritual? Então, o livro da Rebeca, ele veio para libertar os cativos, é simplesmente maravilhoso. Então, assim, o que acontece, no caso, pessoas que saem do satanismo, é muito difícil fazer essa libertação. Não é para qualquer um. A Rebecca Brown era alguém que já tinha o conhecimento espiritual e as condições para fazer isso. Só que eu não tenho o que falar. Ali no livro se falou exatamente o que ela fez para conseguir essa libertação. Então eu só segui o que ela fez ali no livro. Rafael, olá Débora, gostaria de saber o que acha sobre sistemas genéticos tipo da Genera e MyHeritage. Não faz. Não faz, pelo amor de Jesus Cristo, isso aí é só para coletar o seu DNA. O que acontece é o seguinte, todos nós descendemos de Noé, ponto final. Por que você quer saber quantos por cento do teu sangue é europeu, quantos por cento é africano, quantos por cento é asiático? Que diferença vai fazer? Vamos falar a realidade aqui. Vai te permitir ter um passaporte europeu? Não. Vai mudar a tua vida? Não. Então, e geralmente eles nem te dão muita informação, eles falam que você veio de tal região e tudo mais, mas no final do dia, pessoal, todos nós viemos da Arca de Noé, então qual que é a diferença? O que acontece é que essas empresas, a Elite, quer coletar o DNA de vocês, né? Muito obrigada aí, Rafael. A Elane faz aqui um comentário maravilhoso, certo? Ela fala até, inclusive, do pecado da masturbação, então leio aqui o comentário dela, muito bacana. A Manuela, olá Débora, minha pergunta é como exorcizar a nossa casa, eu já respondi isso, certo? A Juliana, oi Débora, tenho uma dúvida sobre o dízimo. Eu e meu marido estamos estudando a Bíblia em casa e deixamos de frequentar uma denominação religiosa. Fazemos caridade, porém não estamos levando dízimos e ofertas a uma igreja específica. Sempre ouvimos falar que não devolver o dízimo na igreja gera maldições e estamos em dúvida e um pouco preocupados com essa situação. Então assim, eu não pago dízimo, porque eu não pertenço a nenhuma denominação. O dízimo, ele era importante na época dos levitas, certo? Então, alguém vai argumentar que vai falar, não, mas continua hoje porque os pastores e padres seriam a continuação dos levitas, que era uma das 12 tribos responsáveis por evangelizar. Só que o que acontece é que a corrupção hoje é muito grande, então eu fico assim tenho receio de falar de dízimo. Eu penso que se você quer dar, porque o dízimo, a palavra dízimo vem de 10, né? 10% da sua renda, que era como a Bíblia falava. Então, se você quer dar 10% da sua renda
para um levita, no caso, para essa questão, eu recomendo você às vezes procurar uma igreja que você goste, você quer assim ajudar os pastores, os padres, o que for. Essa questão do dízimo é complicada mesmo. Sei que a Bíblia fala disso, mas ela, né, assim, ou às vezes você pode ajudar uma pessoa que está fazendo o trabalho de evangelizar. Por exemplo, alguém no YouTube que fala da Bíblia, que fala de Deus, e você quer dar, assim, com uma contribuição, não sei, sabe? É difícil falar essa questão de dízimo. Eu atualmente não pago dízimo para nenhuma denominação da igreja, e isso não me trouxe nenhuma maldição, porque eu sigo a lei do Criador. Então, eu acho que tem coisas mais importantes do que essa questão do dízimo, até porque nós não vivemos nos tempos dos levitas. Porque hoje a maioria de padres e pastores nem sabe a Bíblia direito, então assim, é complicado, né? Gabriela, comentário muito bacana, ela quer agradecer. A minha maior dúvida é sobre honrar pai e mãe, qual é o sentido profundo disso? Ainda assim, restam dúvidas, pois a mãe do meu marido, minha sogra, é uma das pessoas mais terríveis que já conheci. Ela não queria que a gente se casasse, queria que eu fosse morar com ele na casa dela, mas sem casar. Então, claramente é uma mulher que não é bíblica, né? Não é uma mulher, assim, que segue os padrões de Deus, essa sua sogra. Ela tem 8 filhos com 4 homens diferentes. Minha Nossa Senhora. Então, assim, nesse caso, a gente vê que ela abortou, ela traiu o marido, né? Pratica bruxaria. Então, a mulher já pertence a Satã. Claro que ela vai te odiar, certo? Óbvio. E se ela fez trabalhos tentando te matar, assim, é alguém que ela já pecou de maneiras irreversíveis, no meu ponto de vista. Essa questão, né, realmente é um caso difícil esse, caramba. Olha, o que eu penso é o seguinte, minha opinião, se eu estivesse nos seus lugares, eu falaria para o meu marido o seguinte, olha, né, ajuda financeira para a mãe, claro, no que eu vejo ali, é a única maneira de ele honrar sem ter muito contato com essa mulher, porque claramente não é uma mulher boa, certo? Então, infelizmente, pessoal, a gente tem que cuidar do pai e da mãe quando fica velho. Não é, independente do que o pai e a mãe fez, você tem essa obrigação. Então, no caso, esse é um teste que o teu marido está recebendo e você está recebendo. O que eu faria, se fosse o meu caso, se fosse a minha mãe que fosse assim, alguma coisa assim, eu daria um dinheiro todo mês para cuidar financeiramente, mas eu me afastaria, sabe? Só para garantir que a pessoa tá comendo e tudo mais, mas eu me afastaria. O ideal é se afastar. Você, como eu falei, honrar pai e mãe não quer dizer que você tem que estar lá puxando o saco, que você tem que tá tentando ajudar uma pessoa que só quer te prejudicar nesse caso. Então, assim, eu só tentaria dar uma contribuição financeira, o mínimo do mínimo possível de interação, porque claramente essa é uma pessoa conturbada e que pode ser uma porta de Satanás em sua vida. A Kate, olá Débora, minha dúvida pode ser idiota, mas quando você se refere a ter filhos somente dentro do casamento, este casamento precisa ser necessariamente religioso? Pessoal, entenda uma coisa seguinte, o casamento aos olhos de Deus é aquela cerimônia, é o ritual, você tem que fazer o juramento, você tem que estar na frente das testemunhas, o civil é só um papel que você assina, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Se você não quer um padre, um pastor para realizar a cerimônia de casamento, tem alguém que possa, eu não sei, meu casamento foi um padre que fez isso, sabe? Então, no fim, eu quis realmente um padre para dar ali aquela bênção e ter, né, a cerimônia à frente de famílias e amigos. Ao meu ponto de ver, mas não é um casamento, o padre em si não estava ligado à igreja, nós não nos casamos dentro da igreja, a gente se casou num lugar fechado, privado, com o padre só ali para dar a bênção, ele leu uma passagem bíblica, deu a bênção e pronto. Então, ao meu ver, isso é o que conta, certo? Agora, o civil é só o papel mesmo, então ele não é o ritual do casamento. A Cláudia leu um comentário muito lindo, muito obrigado. A Cecília também. Ela falou, né, aqui dos cursos da História Escondida da Humanidade, muito esclarecedor. Ela falou assim, sobre esse curso, me parece que o papel da mulher é como se fosse a maçaneta da porta de entrada das maldições. Corretíssimo. Se uma dessas mulheres fosse de fato forte, temente a Deus, muitas dessas maldições poderiam ter sido quebradas, exatamente. A questão das mães dos filhos de Noé, certo? Ela fala, sou mãe de 3 filhos e como mãe me sinto uma responsabilidade enorme na formação do caráter dos meus filhos. Com certeza. Claro, com a ajuda e aval do meu marido. Muito bom. A Vera Mires pergunta, você não acha que a filha mais velha de Camila é filha do Charles? Pode ser? É possível sim. Eu nunca olhei muito para os filhos da Camila, eu não gosto da Camila, é uma pessoa assim que... Mas enfim, a família real inteira, né? Não se salva nada.
Então, é possível que seja. Esse povo é adúltero, eles não estão nem aí. A Clarissa. Oi, Débora, boa tarde. Excelente aula. Parabéns. Não sei se é relevante. O curso de maldições hereditárias aparece 2 vezes na minha conta. Uma concluída e outra como se não. No meu também. Olha só que louco isso. Se você foi cobrado 2 vezes, eu recomendo falar com o QIFI, eles vão reembolsar uma das vezes. Não tem problema. Se eles não reembolsarem, eu mesma reembolso. Não sei, isso aí deve ser algum glitch no sistema, mas não é nada demais. Valéria. Olá, Débora, manda o curso, assim como os outros 3 que comprei. Muito obrigada, Valéria, pelo apoio. Minha dúvida é mais quando o pai não é cristão verdadeiro. Como posso dizer, somos cristãos há uns 15 anos, nos casamos certinho e tenho 2 filhos dentro do casamento. RH positivo, perfeito. Considero que me converti no começo desse ano, quando conheci seu canal, do Afonso e do Verdade Revelada. Comecei a guardar os mandamentos, o sábado e não comer mais carne de porco. Estou aprendendo muito, muito bacana, parabéns. Mas meu marido não concorda, acha tudo besteira. Para ele é tudo na graça. Inclusive, ele é geek e coleciona bonecos dos animes. Isso aí já é porta para demônio, tá? Isso aqui é idolatria. Se o seu marido é cristão e para ele é tudo na graça, o que acontece assim, você tem que ler a Bíblia junto com ele. Vocês têm que sentar juntinhos e ler a Bíblia juntos e conversar, né? Ter um tempo ali para conversar, trocar umas ideias, que com os poucos, com certeza, se ele é cristão, com certeza ele vai ver. Nossa briga é sempre por causa da educação dos pequenos. Você acha que nossos filhos serão prejudicados pelas atitudes dele? Assim, essa questão dos bonecos é uma porta. Tem que ter cuidado, mas pelo que eu estou vendo, os seus filhos estão numa posição muito boa. Eu acho que nesse caso é mais aquela questão de você manter todo dia a chama de Deus acesa através da leitura bíblica com os seus filhos e o seu marido. Isso, ao meu ver, é a melhor alternativa, até porque ele já é cristão, né? Então a gente já deu um passo muito grande aí. Quando o marido não é cristão, mas a mulher sim, os filhos sofrem algo? Sim. Quando o marido não é cristão, existe a possibilidade de que mais portas sejam abertas. Então, é óbvio que pode ter aí, né, uma questão, uma diferença, mas olha, o fato da criação do filho, se o pai não está tão preocupado em você ensinar a Bíblia, em si já é muito melhor que muitos casais. Se tiver algum material sobre heróis, animes, toda essa cultura nerd geek, pois eu penso em compartilhar isso no YouTube, né, que é um tópico mais light aí, em breve eu quero falar disso no YouTube também. É que tem tanta coisa para falar a respeito. Olá, Débora, muito obrigada por tanta informação, importante para a nossa vida. Deus abençoe ricamente. Amém. A todos vocês aqui também. Gostaria de saber sobre a questão do aborto, não só o provocado, mas quem teve aborto espontâneo. Bom, se você teve um aborto espontâneo, a culpa não foi sua. Bom, em tese, tá, 2 pontos aqui. Pode ter 2 motivos para um aborto espontâneo. Primeiro, pode ser a vontade de Deus, mas eu não vejo dessa maneira. Quando eu digo que a culpa não é sua, quer dizer que você não foi e provocou o aborto. Mas, se houve caso de aborto espontâneo, principalmente mais do que um, é porque você abriu alguma porta. Claro, tem o caso, né, por exemplo, a mulher com o RH negativo, se o marido é RH positivo, vai ter aborto espontâneo, isso é algo, né, do sangue, então você tem que tomar um remedinho para isso. Mas, realmente, se você tem mais de uma gravidez que você não conseguiu segurar, alguma porta foi aberta e você tem que fechar essa porta aí. O que houve para que isso acontecesse? Então, uma porta aí foi aberta e as portas elas se abrem muito simplesmente. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tô aqui na casa dos meus pais no momento e a casa deles tinha aquele olho turco, né? Que eu trouxe da Turquia. Eu mesma fui e trouxe alguns anos atrás da Grécia e da Turquia. Eu não sabia. Aí, tava pendurado na parede, né? Assim que eu cheguei aqui, eu comecei a ter pesadelos horríveis toda noite. Aí eu falei, tanto que uma das noites eu acordei gritando em nome de Jesus. Aí eu falei, meu Deus, tem demônio aqui. Daí eu fui lá e eu tirei esses olhos, olho grego, né? Tirei e joguei fora. Parou os pesadelos. Então aquilo era uma porta que estava dentro da casa. Não foi aberta de propósito, certo? Ninguém quis abrir, eu não sabia, minha mãe não sabia, meu pai não sabia e acontece, a gente é pecador, né? A gente faz essas besteiras de vez em quando, então você vai ter que orar a Deus e pedir para ele te revelar quais as portas que você abriu. Bianca, Débora, questões como a longevidade está ligada ao DNA ou as maldições que uma família carrega? Os dois. Claro, a genética tem um papel, né? Mas Deus fala que, eu não lembro qual passagem exatamente, se é em Provérbios ou Salmos, que Deus fala que aquele que seguir as leis dele será compensado com uma vida longa.
Então, a longevidade, no meu ponto de vista, geralmente é uma bênção. Então, é uma recompensa que Deus dá por você viver uma vida boa. Mas nem sempre é assim. Tem pessoas más que vivem 100 anos, tipo lá da família real, porque os caras fizeram 30 transplantes de coração. Então, mas eu tô falando naturalmente, né? Você não precisou fazer transplante de ninguém, essas coisas assim, você viveu naturalmente. Por exemplo, minha bisavó faleceu com 107 anos. E minha avó acaba de completar 101. Também penso a respeito da questão da longevidade da Rainha Elizabeth, porque seu reinado está durando tanto. Então, ali tem dois casos, né? No caso da sua avó e bisavó, eu acredito que são pessoas boas. Deus as abençoou com isso. E provavelmente elas também têm o fator de serem saudáveis, né? Tem algum fator genético que permite que sejam saudáveis. A Rainha Elizabeth é mesmo porque, né, eu queria contar uma coisa pra vocês, mas eu não sei se eu posso. Bom, enfim, eu tava lendo um livro, né, eu comprei uns livros em Israel muito loucos. E o que acontece é o seguinte, essas pessoas satanistas, eles têm auxílio de demônios para questões da saúde, sabe? Então, né, enfim, e eles fazem transplante, eles bebem sangue, eles fazem umas coisas muito horríveis. Isso permite que eles vivam mais tempo? Permite. Né? Então, Deus dá o livre-arbítrio e dá assim, se você bater muito na porta, você vai entrar. Só que a que custo? É uma vida amarga que eles têm. Não vai ser a mesma vida da sua avó, da sua bisavó ou de qualquer outra pessoa boa, né? Que recebeu como uma bênção. Olá, queria saber como especificamente a gente quebra as maldições. Como você faz o jejum? Pessoal, não tem... Assim, eu já falei, né? O jejum eu faço todo sábado. Então, assim, a partir do momento que eu vou dormir na noite anterior, antes, né, quando o sol se põe, até eu acordar, e até às 6 da tarde. Eu faço até às 6, eu estabeleci esse horário. Então, assim, não é só jejum de comida, tá, gente? É jejum de... Por exemplo, nós fizemos uma abstinência sexual de 9 meses. Isso foi um tipo de jejum. Por exemplo, eu gosto de chocolate. Às vezes eu falo, não, hoje eu vou ficar um dia sem chocolate, ou uma semana de chocolate. É um jejum que eu faço para Deus também. Então, são diferentes tipos. Quando eu sinto que eu preciso, eu faço, mas toda semana, uma vez por semana, eu faço jejum sempre. Tem muita informação na internet como fazer jejum, né? Mas realmente, a quebra de maldições é jejum, oração e fechamento de portas. DGB, no episódio da família Romanov, tem um momento que se dar em casamento entre parentes tornou uma maldição. Sim, tendo em vista que, ao que parece, mediante esse relato de Abraão na busca de uma esposa para Isaac. Não é considerado algo ruim? Pois é, né? Pois é. E isso foi bem após o dilúvio e a corrupção de Daniel. Algum trecho bíblico que declara a mudança disso para a nossa realidade de hoje? Que se irmãos ou parentes de sangue muito próximos dando em casamento? A Bíblia, então, né, tem uma maldição de Deuteronômio, maldito aquele, né, que ter relações sexuais com um parente. Só que Adão e Eva, em tese, né, os filhos deles, com quem que eles se reproduziram? Algumas pessoas falam, eles se reproduziram entre eles. Outros falam, não, porque tinha outras criaturas, que não é bíblico isso daí. Então, muito provavelmente, eles se reproduziram entre eles. Então, até certo nível, porque pensa assim a questão de Noé, né? Noé teve 3 filhos. Os 3 filhos tiveram filhos. Com quem que esses filhos se casaram? Com os filhos dos irmãos deles. Então, complicado isso, né? Hoje não é aceitável isso. Óbvio, até nem tem porquê, né? Por que você vai casar com um primo, com um irmão? Isso não existe. É um tipo de perversão nesse exato momento. Então, como é que a gente vai saber? Tem coisas que só Deus pode responder pra gente. Oi, Débora, tem um erro no slide, zoação e humilhação de reis. Não tem 34, vai até o 25. Tá. Obrigada, nem tinha notado. E a Cláudia, então, fala, muito obrigada, Débora. E é isso, pessoal. Então, assim, se ficou alguma pergunta que vocês têm dúvidas, que eu não consegui responder, manda um e-mail para mim, é o Débora_Gomez_Barbosa@hotmail.com, que eu vou responder para vocês separadamente. Então, eu quero agradecer do fundo do meu coração a todos vocês que tiveram, né, que se inscreveram nesse curso. Eu quero que vocês saibam que toda vez que você entra num curso meu, você está me ajudando a pagar as minhas contas, a tudo, né? Tudo. Então, é isso, porque vocês me financiam. Então, é o dinheiro de vocês que me financia. E isso, para mim, é muito grande. Eu não tenho como agradecer. Eu agradeço tentando produzir conteúdo de qualidade, porque toda vez que eu faço um curso, eu tento dar o meu melhor, assim como nesse. Então, eu fico muito feliz que eu possa ter ajudado vocês. Claro, eu não sei tudo.
Eu ainda sou muito jovem, então eu tenho muito que aprender, mas o que eu aprendo eu já compartilho diretamente com vocês. Então é isso. Muito obrigada, tenham todos um ótimo dia e até a próxima.